Fala pessoal, beleza? Bom, a história de hoje é sobre uma garota que foi fazer estágio em um local. Uma pessoa se apaixonou por ela nesse local de trabalho e tudo começou a ficar muito estranho. Bom, se você gosta de histórias reais, acompanha mais essa daqui comigo. A personagem principal dessa história se chama Ana. Na época que isso aconteceu, ela tinha 26 anos. Bom, a história iniciou em 2021, quando a Ana foi fazer estágio em um laboratório de pesquisa porque ela queria seguir na área acadêmica. Ela queria fazer mestrado, então ela procurou um local que fazia pesquisa, perguntou para a professora se ela poderia começar a participar lá junto com um grupo de pesquisa para ela aprender, né, sobre o que eles faziam lá e, quem sabe, no futuro iniciar um mestrado e uma pós-graduação. Bom, nesse local trabalhava um aluno de pós-graduação chamado João, que também é parte importante aqui na história. Ele era aluno de doutorado. Segundo a Ana e segundo as pessoas do laboratório, era uma pessoa muito gente boa, muito atenciosa. E uma coisa importante da história é que o João também era um homem casado. Assim que a Ana chegou lá no laboratório, o João começou a ser muito atencioso com ela. Segundo ela, ele começou a dar uma atenção profissional, tirar as dúvidas dela sobre a pesquisa, sobre escrever texto, sobre escrever projeto, ajudar ela nos rumos, né, que ela teria ali no laboratório. A Ana disse que curtiu bastante, né, a atenção dele e disse que nesse primeiro momento ela chegou até a ter sentimentos por ele. Mas segundo ela, uma relação amorosa estava fora de questão, já que ele era casado e também ele agia, né? E também começou a agir de maneira um pouco estranha. Vocês vão entender um pouquinho disso. Bom, uma das coisas que o João contou é que antes dela, há um mês atrás, tinha uma outra estagiária que participava lá com o grupo. E ele falou que eles se apaixonaram, né? Ele e a estagiária. E essa paixão acabou gerando alguns problemas psicológicos, a ponto dele tentar até se desviver, né? Que história bacana, né? Para começar. O João falou para ela que não queria que a história se repetisse, já que eles estavam se dando muito bem, que ele ainda estava se recuperando do episódio com a outra estagiária, estava se recuperando junto com a esposa dele, porque a esposa dele soube, né, da história e também foi a que esteve presente na hora que ele tentou, né, se desviver. Ele falou que ele era um homem que tinha facilidade de amizade, de fazer amizade com mulheres, e disse para Ana que ele não tinha segundas intenções com ela. A Ana disse que achou a história bastante pesada, e ainda mais porque a estagiária tinha acabado de sair, né? Não fazia nem um mês que ela tinha chegado. Aí, ao passar do tempo, né? Eles foram ficando próximos. Eles começaram a sair só os dois para ir almoçar, fazer um café da tarde. Eles saíam juntos do laboratório. Ele acompanhava ela até o metrô. Ele começou a trazer um presentinho todo dia, porque ele descobriu que ela gostava de um chocolate Twix. E aí ele começou a levar todo dia para ela. Até que após 3 meses de estágio, nessa relação, né, de amizade, o João acabou se declarando para Ana. Ele falou que estava apaixonado por ela. A Ana disse que ficou sem reação. Ela falou para ele que ele era um cara legal e que ela apenas admirava ele. Falou que eles eram apenas amigos, que ele era casado e também que ele tinha sentimentos pela outra estagiária, né? E ele estava querendo ter tudo para si, né? A outra estagiária, a esposa dele e querendo a Ana. Bom, basicamente a Ana deu um chega pra lá, né? Falou, não, olha, somos amigos. O João continuou ao longo do tempo dando investidas nela. Ele chegou a falar que sonhou que ambos estavam em um outro universo. Ele também chegou a falar que a única solução da vida dele era ficar com ela e que se ele ficasse com ela, isso ajudaria ele a ter um rumo na vida profissional dele, porque segundo ele, naquele momento, ele estava um pouco perdido, mas ela na vida dele iria ajudá-lo.
A Ana sempre dizendo, ó, não, somos amigos, eu tô de boas, vamos ficar assim como a gente tá, né? Ela disse que achava tudo isso muito pesado. Ela também tomava cuidado para não falar nada que fosse chateá-lo, mas ela pedia para ele parar com essas ideias mirabolantes. Ela disse que cada dia ficava mais estranho. Ela falou que teve o pessoal lá do laboratório chegou a comentar que basicamente ela estava substituindo a presença da outra estagiária. E eles falaram que em vários momentos, nesse João estar mal, assim, nesses momentos dele estar mal, ele chegava a ficar até sem se alimentar. Mas disse que na presença da outra estagiária ou na presença da Ana, ele estava se cuidando melhor, ele se alimentava. Então, em tese, eles falaram que ela fazia bem para ele. O João chegou na esposa dele e falou que estava apaixonado por outra pessoa. No caso, essa outra pessoa é a Ana. Ele também comentou que a esposa dele viu uma troca de mensagens dele com a Ana. E aí rolou uma briga lá na casa dele. Ele disse que chegou a mostrar as fotos da Ana para a mãe dele e disse que a mãe dele super adorou ela e aprovou os dois terem alguma coisa. O cara casado. Bom, isso tudo, né, aconteceu dentro de uns 6 meses lá de estágio. A Ana disse que finalizou o estágio. Ela disse que viu que não era ali o local que ela gostaria de fazer. Ela disse que não tem nada a ver com o João. Disse que não tinha muita compatibilidade o projeto. Então ela decidiu que ela ia tentar seguir a carreira acadêmica dela em outro lugar. Ela disse que o João ficou muito triste. Ele falou que ficou muito feliz por conhecê-la. Diz que graças ao universo, os dois se encontraram. Ele também se ofereceu para continuar ajudando ela no rumo que ela teria, procurar outro laboratório, outro lugar para fazer estágio, ajudar ela para entrar no mestrado e tudo mais. E segundo a Ana, ele sempre foi um grande cavalheiro. Bom, depois que a Ana não estava mais frequentando lá o laboratório, o João continuou mandando mensagens para ela. Mensagens do tipo, eu ainda sonho com você, ainda tenho saudades, ainda vejo a gente ficando junto. Ele continuava dando em cima, tentando uma abertura dela. Ela disse que sempre cortava ele, né, quando ele entrava nesses assuntos. E ele disse que ele chegava a pedir para pelo menos ela deixar ele sonhar que ele poderia ter alguma chance com ela. Aí teve um dia que foi uma coisa um pouco mais forte, assim, chegou a ser um delírio, né, da parte dele, né. Ele enviou uma mensagem para ela perguntando se ela estava bem, porque nessa época tinha ocorrido o falecimento da cantora Marília Mendonça e o João sabia que a Ana gostava muito da Marília Mendonça. Ela falou que estava tudo bem, que ela ficou chateada e triste, mas que tudo bem e agradeceu, né, por ele ter mandado uma mensagem se preocupando. Aí ele mandou uma mensagem assim: tenho tanto a te falar, mas não posso falar agora. Mas em breve estaremos juntos num show dela, no show da Marília Mendonça. Muito estranho, né? Porque a Marília Mendonça tinha falecido. Ela disse que comentou até com a família dela, disse que a família dela ficou preocupada depois dessa mensagem, sentiu que foi um tipo de ameaça, assim. Chegaram até a pensar em fazer uma denúncia, né, dele, mas acabaram deixando quieto. Passou algum tempo, o João mandou uma mensagem também dizendo que terminou o casamento e precisava da Ana para escutá-lo, né? E disse que não tinha nenhum tipo de intenção. E aí ela meio que cortou e falou assim que ele sempre tinha segundas intenções, sim, e pediu para ele parar com essa coisa de ficar dando em cima, né? E por fim, ele mandou uma mensagem novamente, depois de um tempo, dizendo que estava mudado e disse que queria que a Ana também participasse da vida dele. De novo, né, sem segundas intenções. Passou-se mais um tempo, ele mandou mensagem desejando feliz aniversário. A Ana meio que respondia, agradecia e já cortava. E depois passou mais um tempo, ele mandou mensagem dizendo que o psicólogo dele o descreveu como um homem profundo. E essa é a história.
Bom, as conclusões que eu posso tirar dessa história é que quando uma funcionária nova, uma estagiária chega, né, num lugar novo, né, sempre é aquele cara casado com 3 filhos que se deixar sobe até no pé de coco, né, pra fazer tudo por ela, né? É engraçado, né? Ou seja, se fosse pra alguém dar em cima, alguém solteiro, né, alguém compatível com a pessoa. Mas não, sempre é o cara que não deveria estar fazendo isso, né, e acaba fazendo, né? Parece que o João também estava repetindo um tipo de ciclo, né? Ele tinha acabado de passar por uma experiência semelhante, apaixonado por uma estagiária que não deu certo, que foi embora, e aí assim que a Ana chegou, ele acabou repetindo essa mesma história. Eu acho também que a gente tem que tomar cuidado com pessoas com tendências, né, a se desviver. O que a gente pode fazer para ajudá-las é sugerir para ela buscar a ajuda de um profissional, porque nós não somos profissionais capacitados, né, talvez para lidar da melhor maneira com essas pessoas. E é isso. E aí ficou a pergunta: você já recebeu ajuda e suspeitou que havia segundas intenções? Se você tiver uma história e quiser contar aqui no canal, manda pra gente, manda pro nosso e-mail, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Valeu!